um artista LGBT que trabalha com dança, sou drag queen, sou performer, sou circense, então eu trabalho em vários lugares limítrofes desse centro de diálogo. Então, assim, são várias camadas de marginalização dentro do que é tradicional. Foi a semana inteira esses comentários na escola, as pessoas chegavam até mim, direto ou indiretamente, com esses comentários, esses questionamentos. 8 dias depois, eu fui chamada na sala da direção, né, e informada que a escola estava fazendo um corte de gastos e, infelizmente, foi assim que o diretor se dirigiu a mim. Infelizmente, eu não tenho nada contra a senhora, né, porém, eu vou precisar lhe dispensar. Eu não posso dizer que eu vivi um preconceito ostensivo, violento, mas até aquele que é silencioso, que a gente não sabe de onde parte, também machuca e às vezes fere a nossa autoestima, será que a gente não alcançou aquele local porque eu sou trans ou porque eu não tinha aquela habilidade? O meu universo, felizmente, foi um universo não muito restrito nesse sentido, e eu conheço alguns casos que também se aplicam, mas a gente sabe, a gente conhece algumas histórias de dificuldade, principalmente pela minha característica, né, homem cis, né, enfim, a gente sabe da dificuldade que o público LGBTQIA+ tem no mercado de trabalho. Todos esses segmentos estão todos vulneráveis, o mais vulnerável deles é a população trans, aonde é muito visível, né, a sua identidade de gênero. Então, esta é a população mais marginalizada. A evasão escolar é muito grande, a capacitação delas para entrar no mercado de trabalho é muito baixa, né? Infelizmente, acaba sobrando os subempregos. E quando sobram os subempregos, porque para as meninas transexuais muitas vezes acaba sobrando, infelizmente, as ruas, né? E que não é por escolha delas, mas pelo contrário, é por falta de políticas públicas que visem essa garantia de direitos para essas pessoas que são diversas, que embora tenham suas orientações sexuais diferentes da maioria da sociedade, mas são pessoas que precisam ter ali de maneira equitativa, né, as oportunidades no estudo, as oportunidades também no mercado de trabalho. A maioria das pessoas trans estão vivendo de prostituição, não vão para a escola, não conseguem ter o mínimo, as famílias não absorvem, a violência é uma coisa absurda. E a gente está falando aqui do primeiro homem trans advogado. E eu estou falando só de um nome, né? Uma coisa tão simples, mas que no século XXI a gente ainda tem que falar sobre isso. Ainda existe essas profissões mais tidas por masculinas, elas são muito, muito perversas. A gente vê, por exemplo, nos esportes, né? Os esportes masculinos, futebol, basquete, enfim, não se tem. E quando alguém revela a sua identidade sexual ou a sua orientação sexual, isto, sabe, ele acaba perdendo patrocínios, sabe, acaba sendo marginalizado dentro. Então, acabam sendo quase relegados a algum tipo de trabalho e que, se a gente se dá conta, é normalmente trabalho, sabe, atividades ligadas mais a trabalhar com mulheres, né? Então, cabeleireiro, nos salões, sabe? Algumas lojas femininas, sabe? Também no campo da enfermagem se vê, sabe, com frequência esta população, sabe? Porque assim, é a população do cuidado. Quando a gente considera o mercado como um todo, e dentro do grupo de pessoas LGBTI+, há diferentes, né, realidades e situações mesmo de privilégios dentro deste grupo. Então, de modo geral, homens gays possuem um pouco mais de espaço, né, de mais voz, vamos dizer assim, nas organizações, quando comparados, por exemplo, às próprias pessoas trans, né, às mulheres trans, aos homens trans. Né? E assim a gente vai fazendo essa comparação, né? As próprias mulheres lésbicas, comparativamente aos homens gays, têm um pouco menos de espaço, porque aí a gente está falando um pouco também da interseccionalidade, da equidade de gênero, que também é diferente
do grupo de pessoas trans. Então, é interessante a gente considerar que existem especificidades dentro deste grupo e desafios que são diferentes. Uma pesquisa nacional realizada com cerca de 15 mil pessoas LGBTQI a mais mostra que o problema já começa no acesso à educação e se reflete no mercado de trabalho. A maioria não tem emprego e, quando tem, nem sempre é formalizado. Apenas 55% das pessoas que disseram estar empregadas têm carteira assinada. É uma violência econômica, porque isso assim, é não garantir às pessoas o direito de viver com dignidade, o direito de sobreviver e de ter um próprio espaço na vida e na sociedade. Então, assim, nós não podemos dizer que nós vivemos num Estado democrático de direito, sabe? Que nós vivemos numa sociedade igual, plural. Não. Nós ainda temos esse ranço desse machismo, sabe? Desse conservadorismo, desse preconceito muito arraigado na nossa sociedade. O preconceito se reflete também em quem consegue trabalho. Uma pesquisa da Mais Diversidade mostrou que 54% da comunidade LGBTQIA+, não sente segurança para falar abertamente sobre a própria orientação sexual ou identidade de gênero no ambiente profissional. Ambientes, né, em que haja essa segurança psicológica são muito mais propensos e propícios para que as pessoas LGBTI+, possam falar, né, se sintam seguras, empoderadas para falar sobre isso. É interessante porque no estudo nós perguntamos também quais são as prioridades para essas pessoas LGBTI+, no contexto organizacional. E a temática da segurança, um ambiente de segurança psicológica, foi apontado como o mais prioritário. Então, veja que interessante, né? O quanto isso é relevante para todas as pessoas de modo geral, mas para a população LGBT+, como algo realmente fundamental que faz toda a diferença, né? Cada vez mais as pessoas procurando se sentirem confortáveis e poderem, de fato, se levar por inteiro, né? No contexto corporativo. Como as pessoas vão se sentir tranquilas no trabalho, sabe, se são absolutamente não aceitas ou não vistas, ou tem que estar sempre meio que fingindo, indo nas festas do trabalho, levando um amigo, sabe? Então, assim, ele acaba não produzindo como poderia e tendo a criatividade que tem, sabe, por viver dentro dessa exclusão. É mais difícil de assegurar esta inclusão, que é economicamente, inclusive para as empresas, muito importante. A perda de grandes cérebros, né? E principalmente nesses últimos anos, está havendo uma fuga muito grande de pessoas para outros países, porque aumentou muito a discriminação. Então, assim, nós estamos perdendo gente qualificada, né, pelo preconceito que parece que só aumenta nesse país. A pedagoga Aniele sabe bem o que é o preconceito. Pouco depois de apresentar a noiva em uma festa do trabalho, perdeu o emprego. Eu costumo dizer que, geralmente, as faces da homofobia ou da lesbofobia, elas são muito sutis e nem sempre elas são explícitas. Mas eu estava vivenciando um momento de afloramento, né, da minha orientação sexual, onde eu estava revelando para a sociedade, sem medo, sem vergonha de ser feliz, que eu estava assumindo um relacionamento homoafetivo e, consequentemente, a esse processo de autoaceitação, eu me vi demitida diante de fatores que me levaram a crer que foi por questões realmente de lesbofobia. Só depois que eu passei pela porta foi que eu comecei a entender realmente que eu estava, naquele momento, sendo vítima de um processo de violação de direito que nós conhecemos como lesbofobia, né? Entendi que aquele burburinho da festa e da semana resultou, para mim hoje, com certeza, felizmente, na minha demissão desse espaço que não era para mim.
Aniele se reinventou profissionalmente e hoje se sente realizada. Eu poderia ser hoje uma pessoa extremamente infeliz, né, e amargurada, mas o que é que eu fiz? Eu peguei toda essa minha dororidade, todas as minhas dores, todo o meu sofrimento, juntei dentro de mim, transformei em força e disse: agora eu vou lutar contra tudo isso daí, para que outras pessoas não passem o que eu tenho passado a minha vida inteira. Atualmente eu atuo com garantia de direitos humanos, eu faço especialização em liderança e gestão de pessoas e tenho cursos na área de direitos humanos, tanto antirracista quanto na defesa dos direitos LGBT. Então, logo após esse fato, eu já comecei realmente a compreender que esse espaço de sala de aula privada, de salas realmente regulares e bem conservadoras, em escolas conservadoras, não eram mais para mim. E já entrei na seara do serviço público, né? E aí no serviço público eu me deparei com a garantia de direitos humanos e tem sido onde eu tenho me realizado. Gustavo Letruta foi abrindo caminho aos poucos. No início, tinha medo de mostrar todo o potencial da sua arte. Quando eu comecei como drag, nos primeiros espaços eu fazia cada vez menos. E ao mesmo tempo, muita capacitação. Eu falava assim, eu fui chamado para um festival de Brasília do cinema brasileiro, que é um festival de grande impacto, repercussão e alcance. Eu tinha um monte de coisa para mostrar, mas eu falei assim, vamos com calma, porque eu posso perder esse espaço. Então eu preciso que as pessoas vejam que eu sou uma pessoa que eu não tô brincando, que eu não tô dando pinta. Drag não é da pinta, é sobre muito mais do que isso. Ele chegou a trabalhar com carteira assinada, mas descobriu que se realiza mesmo na arte. E ao abrir seu próprio espaço, garante que outros também possam seguir em frente. Eu construí esse lugar de oportunidade porque eu fui atrás de aprender sobre elaboração de projeto, sobre captação de recursos. Eu mesmo fui buscar o dinheiro para conseguir fazer meus projetos. Não foram aparecendo oportunidades. Quando eu comecei, era muito pior. Então agora eu sinto que eu tenho um pouquinho de possibilidade de criar oportunidades para quem está começando. E eu acho que esse movimento, ele contamina de uma forma muito positiva e outras pessoas que agora já conseguem fazer vão abrir mais ainda, né? E é muito necessário. Então acaba que as pessoas perguntam, você acaba fazendo muitos projetos, quase todos LGBT, com narrativa LGBT, com a temática LGBT, por quê? Porque não tem como eu não fazer. É urgente, é necessário e a gente vive ele todos os dias, então eu preciso fazer. Não é um querer, é um desejo, é uma necessidade, é uma urgência. O advogado Murilo se formou em Direito em 2012, quando ainda era identificado pelo nome feminino. Sou um civilista nato, então comecei a discutir direitos da personalidade, direito à identidade, e a partir do próprio direito, talvez eu consegui fazer alguns encaixes para perceber que a minha identidade de gênero não era aquela que tinha sido colocada em mim quando eu nasci, pelos meus pais. E aí, é por isso que eu ainda acho hoje que a identidade é uma eterna construção. Não sou quem já fui e ainda não cheguei a ser o que eu era. Em pleno 2018, eu tive a oportunidade, já com lastro na decisão do Supremo Tribunal Federal, que permitiu que as pessoas transgênero, sem recorrer à justiça, pudessem fazer a alteração dos seus prenomes e designativos de gênero. Já no ano seguinte, 2019, a Ordem dos Advogados do Brasil, do Ceará, entregou a Murilo a primeira carteira com nome retificado de um homem transexual. Quando eu fui receber a minha carteira definitiva, eu tive a oportunidade de ser numa solenidade de novos advogados e foi me dada a palavra. Então, ver aqueles novos advogados cearenses ouvindo uma pessoa trans e entendendo que eles vão ter esses novos desafios, desses novos direitos, foi muito interessante para a gente ver que realmente está mudando a geração que está chegando e que eles já estão vendo pessoas que chegaram lá e que isso também é possível se eles assim decidirem não ser o que manda, né? No direito a gente tem muito essa coisa da regra e quando você pensa em pessoas trans, em novos direitos, em minorias, a gente tende a expandir. É a expansão do direito que a gente tenta aí a partir do momento que a gente reafirma quem a gente é. Ricardo Duarte é contador e sempre trabalhou no serviço público. Ao longo da carreira, exerceu diversos cargos de chefia. Começou no banco como escriturário, foi supervisor, gerente e hoje é diretor. Conhecendo, sabendo da minha
orientação, né, sexual. Isso nunca foi no convívio, principalmente dentro do departamento, né, de contabilidade à época, isso nunca foi um ponto. Tive uma chefe que me apoiou muito, inclusive ela saiu do banco e ainda é hoje minha amiga, então a gente vê isso, que isso nunca foi um problema. Ela era minha chefe imediata, tive o meu chefe superior, que era o contador, aonde eu cheguei, né, a posição que eu cheguei mais à frente, que me deu muito apoio à época quando eu fiz o mestrado. Para Ricardo, o apoio que ele recebeu deveria ser a regra e não a exceção, como acontece em outras empresas. A pessoa ser o que ela é dentro do ambiente de trabalho, ser reconhecido, isso não ser um problema, um impeditivo, as pessoas tendem a entregar mais, tendem a produzir e de forma feliz, isso as empresas tendem a ganhar e eu acho que isso é muito importante, é um ganha-ganha, né? A gente sabe da importância de ter um emprego, ainda mais hoje, né, nos dias atuais, e porque determinadas situações desse público específico, a gente sabe que algumas famílias, né, a gente já passa por dificuldades no ambiente familiar e se a gente não tem um apoio no mercado de trabalho, né, que dê uma garantia, né, para essas pessoas de ter a sua dignidade, de manter sua dignidade em termos de cidadão, já que algumas delas passam por dificuldades familiares, isso é um papel importante que as empresas têm que cumprir de certa forma. A realidade mostra que evoluir na carreira também é um grande desafio para a comunidade LGBTQIA+. Temos organizações com um percentual muito grande de pessoas LGBTI+. Aí eu estou falando de acima de 20%, que é muito interessante, né? São alguns setores específicos, mas temos essa realidade. No entanto, quando a gente vai subindo, né, as posições de tomada de decisão, níveis mais executivos, a gente percebe que essa amostra geral, ela não se reflete da mesma maneira nos cargos de tomada de decisão. A lei proíbe a discriminação e até criminaliza essa conduta. É fundamental que quem tenha os seus direitos violados, quem se encontre numa situação de discriminação, que venha à Justiça, que procure o Ministério Público do Trabalho, ou que faça um BO na delegacia de polícia, ou procure ainda um advogado, uma advogada para trazer a sua ação ao exame do Poder Judiciário para que as medidas possam ser adotadas na repressão a esse tipo de conduta que, infelizmente, ainda se encontra na nossa sociedade. A sensação que eu tenho é que agora, nos últimos 5 a 8 anos, que a gente começou a conseguir, num processo de coletividade, encontrar dispositivos para a gente se colocar, se posicionar dentro das assembleias, dos fóruns e conseguir alguns pequenos passos, como, por exemplo, alguns editais com direcionamento e vagas para trabalhos LGBT, mas é um movimento sempre contra a corrente, sempre uma grande menor quantidade, então todo o trabalho que a gente tem que estar duplamente compromissado com a excelência. Isso é preciso existir para que a gente possa fazer melhorias, para que a gente possa garantir cotas, se for o caso, porque a inclusão ela só existe na radicalidade da igualdade. Não adianta a gente ficar fazendo locus retórico de que vamos incluir e não incluir. Editais agora, como Defensoria Pública do Estado de São Paulo, estão fazendo cota para as pessoas trans. Universidades têm feito isso, empresas têm se posicionado a favor dessas pautas. Então é muito importante que a gente garanta o acesso ao mercado de trabalho formal para que haja melhorias na vida dessas pessoas. Estamos evoluindo, mas ainda temos, né, esse contexto. A gente tem sim um papel determinante das empresas no sentido de promover ambientes mais inclusivos e acolhedores, enfim. Com essa amostra, a gente ouviu mais de 2.000 pessoas LGBT+, e foi muito emblemático, né, e simbólico o fato de que para muitas delas, inclusive para a maioria delas, a relevância, né, de um ambiente de trabalho foi dado como tão importante como um ambiente familiar. Um dos principais desafios que eu vejo é justamente o da conscientização da população.
As pessoas precisam entender que a orientação sexual é uma questão particular, né, que diz respeito à natureza das pessoas e que não há como querer impor um padrão normativo no que diz respeito a questões tão íntimas, tão subjetivas das pessoas. Nós não somos iguais. É exatamente perceber essa diferença que nos torna num lugar de perceber a diferença do outro, que é essa lógica de equidade, não de igualdade, né? E perceber que mesmo dentro desse nosso universo LGBT, a gente tem uma série de divergências, uma série de outros lugares nessa pirâmide social. Então, é um lugar de eterno debate, de discussão, entendimento. À medida que pessoas LGBT se colocam em cargos de coordenação, conquistam outros espaços de direção, de coordenação, de gestão de projetos, elas abrem esses espaços e aí a gente consegue se conectar. A Constituição Federal, ela contempla o princípio da não discriminação, ela é clara no artigo 5º, quando prevê a indenização pelos danos morais sofridos, né, com o atingimento da honra e da imagem do trabalhador, no caso, e as ações que chegam à Justiça do Trabalho, elas possibilitam que haja esse efeito pedagógico de condenação dos infratores, dos ofensores, daqueles que discriminam, né, seja no ato da contratação, barrando a própria contratação, ou mesmo, uma vez já contratado esse empregado que integra a comunidade LGBTQIA+, que ele possa ter oportunidade de melhoria, né, na estrutura da empresa, no plano de carreiras, ou que ele não tenha condições de continuar trabalhando em razão do assédio de que é vítima. Os direitos da população LGBTQIA+, eles são cercados por tabus que ainda se sustentam na sociedade. Esses tabus levam à ignorância, ao desconhecimento, que por sua vez alimentam a discriminação. Então, a primeira tarefa é dar visibilidade, é esclarecer a sociedade como um todo. E aí se incluem os juízes e juízas, que precisam estar informados e formados, capacitados para lidar com a proteção desses direitos. Nesse sentido, vários tribunais regionais do trabalho têm montado as suas comissões de combate à discriminação e a própria Associação Nacional dos Juízes e Juízes do Trabalho, a ANAMATRA, tem uma comissão nacional que tem também participado desses esforços. Poderia dizer que eu acredito na justiça, sim, restaurativa, nessa justiça que faz com que os nossos direitos realmente, como está na Constituição, não sejam diferentes, independente da nossa identidade de gênero, da nossa cor, da nossa raça, da nossa orientação sexual, que os direitos eles possam ser garantidos para todas as pessoas de forma equânime, não de forma igual, não priorizando uns e outros não, mas oportunizando de maneira equânime conforme as dificuldades, os recortes e as particularidades de cada esfera da sociedade, essa oportunidade da garantia de direitos de uma forma restaurativa, onde as pessoas elas se sintam parte, né, se sintam inclusas, mesmo sabendo que a nossa sociedade ainda é uma sociedade tão fragmentada e injusta. A juventude, essas gerações se interconectando, eu acho que esse é o diálogo mais importante, né? Porque elas estão vindo com novos olhares, a gente está vindo com um olhar de experiência e essa mistura que eu acho que vai ser potente para onde a gente quer chegar. Tem uma geração aí vindo à nossa frente, a geração da minha filha, que é adolescente, a geração da minha neta, que é uma criança, dos meus sobrinhos e de tantas outras pessoas que precisam de pessoas como eu, que precisa da minha força, que precisa que a gente dê a mão hoje, que a gente se fortaleça e que nós não fraquejemos em busca da garantia desses direitos para essas pessoas. Então é aí e é daí que eu realmente tiro a minha força no dia a dia. A partir da oportunidade que a gente vai conseguir essa mudança. Começa pela educação, garante a saúde, preserva o emprego e aí assim a gente vai conseguir fazer com que esse presente nefasto e esse passado ainda pior possa ser superado para um futuro que garanta a gente ocupar espaço de poder. Se a vida é um filme, eu sou o protagonista. Então que a gente seja protagonista, que se coloque num lugar de foco dos nossos sonhos e o sonho que seja prioridade. É isso.